gente descobrir qual é o grão de verdade, para a gente poder dar a mão uns para os outros e aí sim sair das nossas mônadas, né, das nossas bolhas, dos nossos ambientes mentais e grupais restritos. Eu tenho feito vários exercícios, assim, agora menos, porque eu não sei o que está acontecendo. Eu acho que desde que esse tal gabinete do ódio tem sido questionado, está meio abalado, aqueles blogueiros pagos ganhando fortunas nababescas, mentindo sobre pessoas e sobre partidos e sobre a esquerda, estão sendo pegos, né, com a boca na botija, né? Então tem alguma coisa que abalou, e eu tenho notado que no último mês eu tenho sido dos 100% do ataque, eu estou sendo atacada 1%. Eu até fiquei achando estranho. O que aconteceu com meus perseguidores? Cadê os meus haters? Cadê essa gente que eu vivo printando e fazendo dossiê? Por isso que eu vivo fora do Brasil, inclusive. Cadê essa gente que me ameaça de morte a cada uma semana? Cadê essa gente que não cansa de incomodar? Mas eu acho assim que eu fiz muito, estou contando isso porque eu fiz vários exercícios com várias pessoas para entender como que elas pensavam, então me dispus, mesmo sendo xingada, maltratada, muitas vezes ameaçada, eu parava nas redes sociais e buscava uma conversa com a pessoa, perguntava, por que você está falando isso? Qual o seu interesse em me dizer uma dessas? Por favor, explique-se, coisas do tipo. E eu notei que dos que me procuravam, assim, pelo menos a metade deles pedia desculpa, a metade deles não tinha nenhuma noção do que estava fazendo e 100% deles não tinham nenhum conhecimento de política. Assim, eu não tive experiência de conversa com um fascista em que nenhum deles demonstrasse conhecimento de política. E os autores, o Adorno, por exemplo, que é um cara que eu estudo muito, ele sempre falou isso, né? Que a extrema-direita, as pessoas que sucumbem à extrema-direita, ao discurso de ódio, ao fascismo, são pessoas que não têm conhecimento de política, não têm conhecimento das categorias democracia, sociedade, Estado, partido, ideologia, nada disso. Essas pessoas são analfabetos políticos, como dizia o Brecht, e essas pessoas analfabetas políticas, elas vêm com a sua prepotência fazer cena. E hoje, como a gente tem as redes sociais turbinadas pelo narcisismo da vida cotidiana, né? Porque a rede social transforma você numa mercadoria e vende você para você mesmo, e isso é o narcisismo. Você é oferecido um espelho para você mesmo na rede social. E isso alimenta o seu narcisismo. A rede social, ela é aduladora, ela adula você. Ela fica tentando te agradar, ela fica tentando te inserir. E isso já é um mecanismo de fascistização, no sentido de ser uma mistificação das massas, né? Bom, mas estou falando isso também para a gente poder pensar caminhos, porque eu acho que existem muitos caminhos, caminhos assim que não precisa a gente esperar 30 anos para acabar com o fascismo, mas se a gente não tomar providências, vamos demorar muito tempo, com sorte conseguiremos acabar com ele. Acabar com o fascismo implica a gente poder desmontar o esquema fascista das redes sociais. E isso significa desmontar o narcisismo das redes. Eu acho que o caminho é bem simples. Em vez de fazer do meu perfil um perfil só meu, por exemplo, eu estou fazendo um teste agora, eu não tenho mais Facebook, mas eu estou fazendo isso no Instagram, estou emprestando meu Instagram para mulheres que são pré-candidatas à política e artistas que não são conhecidas. Por quê? Porque assim você usa aquilo ali, que é um campo, né, um pequeno espectro de conhecimento, de seguidores, uma massa de gente que fica lá te seguindo na rede, porque é fácil seguir na rede, e você sai da esfera do eu estou aqui para mostrar as minhas coisas, e você começa a mostrar as coisas dos outros, mas você abala a estrutura algorítmica desde dentro dela. Então, a pessoa que me segue vai ter que, durante uma semana, ouvir conteúdos de outras pessoas que ela nem sabia, nem imaginava que existissem, com outras propostas, todas propostas politizantes. Estou dando um exemplo, né? Cada um pode ser muito criativo e inventar isso. Mas eu estou falando isso também
porque eu acredito que Bolsonaro foi criado, por mais que ele tenha sido criado na caserna, na ditadura, e nesse lugar, né, do elogio da tortura, ele também foi muito criado nas redes sociais. Ele foi criado num ambiente antipolítico, se vocês pensarem bem. Ele não foi candidato à presidência da República e venceu por não fazer debate. Além, claro, da tramóia toda do WhatsApp, de todos esses movimentos ilegais, né, que eles não tiveram, como bons milicianos, não tiveram nenhum medo de praticar. Então, eu acho que Bolsonaro foi criado nas redes e nas redes ele pode ser destruído. Então, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, que criaram Bolsonaro, podem destruir Bolsonaro. Essa é a minha hipótese e o meu desafio. Indo aqui para os problemas estruturais da nossa sociedade, né, que inclusive viabilizaram a ascensão de novo do fascismo, né, eu queria discutir um pouco com você, professora, e te ouvir sobre o capitalismo e o sequestro da economia, né, esse hipercapitalismo distópico e delirante que a gente vive hoje, em que a economia está na mão de poucas pessoas, né, a serviço das elites e das grandes corporações, contra a grande maioria das pessoas, né? E aí há todo um sistema, né, que faz com que a classe trabalhadora acabe não se enxergando como classe trabalhadora e ainda defenda, né, essa condição de explorado que o capitalismo, né, que aparentemente olhando assim de fora e estudando história parece que é um feudalismo moderno, né, com umas leis um pouco mais bonitas assim para criar uma certa ilusão de que há uma democracia, de que há uma sociedade funcional e que faz as pessoas se sentirem bens aos poucos, assim, conforme ela sente a necessidade, né, de dar mais algum agrado por meio de reformas políticas, enfim. Mas eu fico me pensando se a gente não atacar essa questão um pouco na raiz, assim, e ainda vendo frases absurdas como a daquele Kevin Hassett, né, que foi o chefe do Conselho de Assessores da Economia do governo Trump, e utilizou o termo estoque de capital humano, né, para se referir às pessoas do país, à própria classe trabalhadora, né? We don't have, our capital stock hasn't been destroyed, our human capital stock is ready to get back to work, and so that there are lots of reasons to believe that we can get going way faster. Como que você vê essa questão, né, de como o mundo vai sair pós-pandemia, tendo esse sistema que tá se provando cada vez mais insustentável e hoje basta ver o discurso do Trump do dia 4, tá se sustentando por base da manipulação do ódio, né, do medo, da inveja das pessoas, enfim. A gente aprende desde criança a competir, a não cooperar, e eu acho que esses ensinamentos estão chegando ao seu ponto estridente, assim, de ebulição. E eu queria ouvir um pouco de você sobre isso. É bem interessante isso que você está colocando. A gente está vivendo uma sensação de distopia agora com a pandemia, mas a gente está vivendo essa sensação já faz mais tempo, né, Leonardo? Então, o elemento distópico que se exacerba com a pandemia, até porque existem não só o dia em que a Terra parou, né, essa estética, digamos, que está em vigência, mas também aquela presença que eu acho um dos pontos assim imagéticos mais interessantes, né? Aquela presença dos animais dentro das cidades paradas, né? Toda a cena também desses mortos empilhados, né? Parece um filme de terror. Essas pessoas que não podem enterrar seus mortos. Quando a gente transformar isso só em narrativa, vai parecer essas séries aí das grandes corporações de distribuição, Netflix e que tais, né, que fazem tanto sucesso hoje. Mas o elemento distópico, a meu ver, ele faz parte do código capitalista e o fascismo é ele mesmo um código distópico. Então, o que significa isso? Que é um código no sentido de que ele aciona um código no sentido de ser um fator de informação, uma linguagem de informação, uma linguagem de comunicação
e de desencadear ações, né? Então, o fascismo é o código distópico do neoliberalismo, que tem, por sua vez, o seu código distópico generalizado, né? O que eu quero dizer com isso? Sem querer também aprofundar muito nesse assunto, porque nos levaria a uma outra discussão, a gente tem no nosso funcionamento mental, a meu ver, uma oposição entre utopias e distopias. Então, a gente pensa necessariamente a partir de mundo melhor e mundo pior. O cinema nos ajuda a pensar isso, o cinema e as narrativas de modo geral, porque as narrativas, os tempos históricos produzem justamente narrativas, e o cinema é uma produção de narrativa do nosso tempo histórico, e esses tempos históricos, eles produzem justamente utopias ou distopias, ou seja, pensamentos de um mundo melhor e pensamentos de um mundo pior, conforme as afetividades que estão em vigência na história, né? Até aí falar disso, mas queria colocar um parêntese também, porque a história de fato se repete, ela se repete em função da retomada, né, do retorno dos afetos recalcados. E isso que eu estou falando não é uma crendice Nietzsche-Freud, isso está na base das teorias da história. Se você pega um filósofo da história como é Hegel, um filósofo da história como é Marx, e vários outros, sei lá, para citar um cara da história da arte, o Warburg, que trabalha com isso de maneira magistral e que hoje está sendo até percebido por certos teóricos da política, todos eles falam justamente do retorno dessas afetividades. Quando o Hegel fala que a história se repete como tragédia, e Marx diz que não só como tragédia, como farsa, eles estão falando justamente da repetição das afetividades, que são a afetividade é um elemento, digamos, estético, né? Então, aparece para a gente através de cenas, aparece para a gente através de teatralidades, de performatividades. Então, eu estou falando isso assim, fechando parêntese, né? E eu acho que é importante que a gente se dê conta, né, nesse momento brasileiro, da pandemia misturada com o neoliberalismo, né, vamos dizer assim, que existe um acordo justamente entre neoliberalismo e essa pandemia destrutiva, esse vírus que é destrutivo do mundo, mas que a gente pensa, certas sociedades se dão conta disso e vão tentar superar o vírus e salvar os seus cidadãos. Aqui na Europa a gente está vendo várias, e em vários continentes do mundo há essa perspectiva em vários países. Mas no Brasil não. No Brasil, o neoliberalismo fez um acordo com a pandemia. E como se ele, de repente, encontrasse, por acaso, uma nova arma para lutar contra os pobres, né? E eu estou falando disso da pandemia, porque acho que nós estamos numa situação realmente péssima, porque Bolsonaro e seus assemelhados e seus aliados governamentais têm se aproveitado disso contra a população, contra os pobres, contra os pretos, contra as pessoas que precisam do Estado, que são todas, né? Porque, inclusive, precisam do Estado, os ricos também precisam do Estado, e o problema dos ricos é que eles costumam roubar o Estado só para eles e tirar o Estado dos pobres, né? Que é isso que significa Estado mínimo para os pobres e Estado máximo para os ricos, né? Bom, mas eu acho que esse acordo entre essa pandemia, esse é um acordo já fascista, e a pandemia passou a fazer parte dessa estrutura distópica, desse código distópico, que, digamos, é a forma de pensar e a forma de criar mundos do neoliberalismo, que é a fase, enfim, ultra especializada do velho capitalismo que a gente já conhece há mais tempo. Então, eu estou falando isso porque eu realmente acho que nós devemos avaliar com cuidado essa perspectiva da destruição da sociedade humana, da comunidade humana, destruição que eu digo das pessoas indesejáveis, daqueles que são excedentes, né, do sistema, pessoas que não colaboram, pessoas que criticam ou pessoas que se tornaram por algum motivo inúteis, então que não servem mais nem para escravos.
pessoas que são absolutamente negadas